Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez, sou professora de Direito Internacional e Direito Constitucional e esse vídeo é a respeito do ensino da Constituição no ensino médio. Hoje eu tive o prazer de fazer uma live no Instagram com a professora Gessiane. Se alguém quiser assistir a live completa, está no Instagram, @prof. Gessiane, tá? Gessiane, tá certo? Lembrei agora do soletrando, né? Enfim, mas a Gessiane é normal, sem Y, sem dois N's, normal. E essa live ela foi bem interessante. Eu pensei, eu vou fazer um vídeo que vale a pena deixar no meu canal algumas dicas, caso algum professor do ensino médio venha ver algo sobre o assunto aqui no YouTube. Então, por que eu acredito que é importante falar sobre Constituição no ensino médio? Pois bem, nós ainda no Brasil não temos a Constituição, o ensino de direito constitucional como obrigatório no ensino médio. Tudo bem. E ainda existem projetos de lei para que isso venha a ser revertido, para que o direito constitucional venha a ser ensinado no ensino médio. Mas enquanto o direito constitucional não se torna uma cadeira, um componente curricular obrigatório do ensino médio, o que o professor poderia fazer? Pois bem, no caso de professores de história, por exemplo, eu sou aluna da graduação em História da Universidade Estácio de Sá. E no ensino de História, falar sobre Constituição é muito fácil. Por quê? Porque, pessoal, qual é o conceito de Constituição? O que ela faz? Constituição é um documento solene que cria um Estado. É o documento no qual se arquiteta a estrutura daquele Estado, dizendo como vai funcionar o poder legislativo, o executivo, o judiciário, vai mencionar os órgãos que aquele Estado irá ter, mencionará os direitos dos cidadãos frente ao Estado e também frente aos particulares, porque a Constituição também se aplica em relação particular a particular, tá? Isso aí é a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que eu não vou falar agora a respeito. Então, a Constituição, ela, por fundar o Estado, ela se atrela a formação daquele Estado, a mudança de ideologia daquele Estado, a alteração eventual que aquele Estado venha a sofrer. Tanto que o Brasil já teve diversas constituições. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, emenda 1 de 69 e agora de 88. Pois bem, cada Constituição ela é resultado de um momento histórico diferente. Então, durante o ensino de História, é muito interessante o professor explicar também a história das constituições. Agora vejamos algo interessante nas aulas de língua portuguesa, como o professor pode ensinar Constituição sem necessariamente ser um constitucionalista. Claro, o professor ele já tem tarefas demais para ter que estudar também direito constitucional a fundo. Agora, por exemplo, o professor de português, ele tem ele deve desenvolver algumas competências e habilidades nos alunos, dentre as quais mencionar os gêneros textuais. Então, por que na hora de mencionar os gêneros textuais, quando ele estiver, por exemplo, mencionando sobre textos informais, ele pode mencionar por meio de memes. Na minha época, a gente falava muito da linguagem de internet, né? Mas na minha época, enquanto jovem em 2004, o máximo que eu sofri foi gente me xingando no Fotolog. Não existia Orkut enquanto eu estava na escola, para vocês verem que eu não sou tão nova assim, né? Só a cara. Hoje, inclusive, é meu aniversário, dia 5 de março. Então, que na minha época não tinha nem Orkut na escola, coisa que os jovens de hoje já sofrem muito mais do que os da minha época. Atualmente, o jovem ele pode vir a ser ofendido no Facebook, no YouTube, em grupos de WhatsApp.
inclusive por meio de memes. Muita gente sabe fazer meme. E o jovem, então, que domina a internet muito bem, sabe como fazer. Então, talvez na hora de ensinar no ensino de alguma linguagem coloquial, o professor de português pode colocar um meme. Talvez se eu quisesse usar um exemplo de meme, eu usaria a mim mesma, porque eu estaria violando a minha própria imagem. Na verdade, eu estaria consentindo a mim usar a minha imagem. Enfim. E aí aproveita e menciona, olha, isso aqui é uma linguagem coloquial, isso aqui é uma forma lúdica de se tratar algum assunto. Inclusive, vale destacar que isso aqui é uma violação ao direito de imagem. Ninguém pode ser fotografado e divulgado sem consentimento. O professor do ensino médio, ele deve comprar uma Constituição. A Constituição, ela não ocupa muito espaço na bolsa, ela está em torno de R$35 e é um livro que vale a pena ter na bolsa. Não para ficar lendo Constituição com os alunos que, a princípio, eles poderiam não ter interesse, mas, por outro lado, esse interesse pode ser despertado porque eles são titulares daqueles direitos. Porque uma coisa, basta você pensar, quando a gente era jovem, ou se você é jovem e está estudando, talvez você pense, para que eu vou usar o teorema de Bhaskara, para que eu vou usar essa fórmula de física, de química? Realmente a gente não vê uma aplicação prática nos dias de hoje. Eu sei a importância da matemática na hora de contar troco, na hora de contar ponto dos meus alunos, mas eu não preciso de fórmulas muito relevantes para nada. Química, para que eu preciso de química? O máximo que eu uso de química é quando eu retoco o tonalizante do meu cabelo. A maquiagem que eu uso com certeza deve ter alguma química, tem química, mas eu não preciso saber exatamente como aquilo é feito. Agora, direito, todo mundo tem. Direito você infringe ou tem o seu direito infringido diariamente, inclusive no âmbito dos jovens. Muitos podem acreditar que são impunes porque são menores de idade. Entretanto, não dá para exigir que todos os pais de alunos tenham conhecimento suficiente de Constituição. Inclusive, porque nem todos os pais tiveram a oportunidade de estudar. Logo, eles não vão ter essa noção de que eles são responsáveis pelos atos dos seus filhos. Se por acaso uma criança ou adolescente comete um crime ou contravenção penal, ele está incorrendo em um ato infracional que é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se por acaso ele comete um ilícito civil, quem vai responder são os pais, de acordo com o artigo 932, inciso 1 do Código Civil, que fala que os pais respondem pelos atos dos filhos menores. Então, é importante mencionar a Constituição. Aqui nesse primeiro exemplo, eu falo sobre o uso de charge, o uso dos memes, mostrando que, olha, meme é errado. Se você está compartilhando a imagem de alguém, tirando foto de alguém e compartilhando, isso viola direitos fundamentais. Porque todo mundo tem direitos fundamentais. Ok? Que para exercer pessoalmente esses direitos perante a justiça, a pessoa ela já tem que ser o quê? Capaz. Capaz é poder processar, poder ingressar com um processo em nome próprio, mas ainda que ela não seja capaz, seja relativamente ou absolutamente incapaz, ela pode não poder exercer pessoalmente esse direito, entretanto ela é titular daqueles direitos. E ela pode tanto violar o direito de alguém como ter o seu direito violado. Uma outra forma de apontar indiretamente a Constituição em sala de aula nas escolas é: olha esse tipo de texto aqui, impessoal, que a Constituição usa. Por exemplo, a República Federativa do Brasil é formada por esses princípios. Os objetivos da República Federativa do Brasil são esses. Ou seja, vai mostrar um texto dissertativo, um texto formal, um texto impessoal, e pode mostrar, olha, um texto pode ser subdividido subdividido em alíneas, incisos,
parágrafos e mostrar os tipos de subdivisão que uma Constituição pode conter. E com isso, vai acabar forçando o aluno a olhar a Constituição. Uma outra dica, para agora usando a forma de aumentar vocabulário, ser auxiliar na construção de novos argumentos e criação de um aumento de vocabulário, em síntese. Por exemplo, o crime de racismo é inafiançável, é imprescritível. Diferencie. Qual é o conceito de inafiançável, conceito de imprescritível? O que é isso? Qual a diferença entre inafiançável e imprescritível? Qual a diferença entre intimidade, privacidade, honra e imagem? Nisso que você pede para o aluno conceituar, ele já vai ver o contexto do que ele está lendo e vai ver o que está abrangido dentro do direito à honra, o que é intimidade, o que é privacidade, e vai fazer com que o aluno vá paulatinamente incorporando dentro de si, entendendo os direitos que ele tem, porque quando o assunto é direito, pode acreditar, um jovem já é capaz de entender e se interessar pelo que é de direito dele. Então, não é uma coisa muito complicada despertar o interesse desse jovem, tá bom? Então ficam essas dicas. Em síntese, quando você mencionar, explicar os diferentes tipos de textos, você menciona a Constituição como um texto impessoal, usa o meme como uma forma figurativa, uma forma... eu estou tentando achar um termo mais próximo, porque eu não sou professora de português não, então me perdoa se eu estiver falando de alguma forma inadequada, mas apenas eu quero dar essa ideia. Se você estiver, por exemplo, usando uma linguagem mais informal, pode usar o meme. Use a possibilidade de diferenciar e conceituar termos utilizando a Constituição, e com tudo isso você vai forçar esse aluno a entender mais sobre o assunto. E uma coisa que é importante destacar, apesar da Constituição não ser matéria obrigatória, você utilizar a Constituição em suas aulas, seja para diferenciar termo, enfim, dando algum enfoque na Constituição, você vai estar ajudando muito a esse aluno. Eu fiz ontem uma pesquisa para ver os últimos temas do Enem nas redações. Pessoal, é impressionante. Parece que as redações do Enem seriam perfeitas para o estudante de direito. Claro, apesar de a Constituição não ser matéria obrigatória nas escolas, de forma transversal devem ser tratados temas relacionados à cidadania, a idosos, a criança, dentro dos temas obrigatórios da escola. Então, de modo transversal, indireto, você fala sobre isso. Então, olha que coisa os temas do Enem nos últimos anos. Democratização do acesso ao cinema, sugerindo que falar sobre deficientes, preço das bilheterias. O que fala sobre inclusão? A própria Constituição. A nossa Constituição, ela é inclusiva. Desafio para a formação de surdos no Brasil. Pessoal, tô lendo, tá? Que eu não decorei. Isso aqui eu tô lendo, que eu não decorei o título das redações do Enem. Lei seca. Movimento imigratório no Brasil, o trabalho na construção da dignidade humana. Gente, dignidade humana, isso está na Constituição Federal. Perceba o quanto é importante falar sobre Constituição nas escolas. Ensine o seu aluno o que é dignidade humana. Faça uma pesquisa a respeito dessa expressão tão mencionada hoje, inclusive nos jornais, né? Fala-se tanto em dignidade humana. Valorização do idoso, o desafio de conviver com a diferença, trabalho infantil na realidade brasileira, como garantir a liberdade de informação, caminhos para combater a intolerância religiosa, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos dos meios de comunicação, direito de votar, desenvolvimento ambiental, direitos da criança e adolescente, o desafio nacional. Galera, tudo Constituição. Perceba o quão é urgente, né, colocar a Constituição
como um ensino obrigatório dentro das leis de diretrizes básicas da educação. Enquanto isso, a minha sugestão é que os professores mencionem durante suas aulas, tentem encaixar a Constituição na matéria que você estiver lecionando, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Por favor, se inscreva no meu canal, que eu tô doida para chegar aos 5.000 membros. Eu quero ganhar aquela plaquinha do YouTube. Então, se você puder curtir o vídeo, por favor, curte. E se inscrever no meu canal, eu super agradeço. Eu sempre estou postando vídeo na área de Direito Constitucional, na área de Direito Internacional, TCC, porque eu trabalho com TCC também. Obrigada!